Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês me fizeram sobre como foi o processo para vir aqui para o Canadá, como você pode vir aqui para o Canadá e se eu trouxe a minha cachorra do Brasil, como foi? Eu vou responder essas perguntas, então fica até o final para você saber de tudo. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um like nesse vídeo que me ajuda bastante. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá seguir. Tem um monte de conteúdo legal e eu tô sempre aparecendo nos stories. O pessoal do Instagram sempre sabe tudo primeiro do que vocês aqui do canal. Então vão lá me seguir. E é isso, vamos para as perguntas. Tô aqui com o meu computador porque eu gravo com meu celular, né? Infelizmente eu não tenho câmera. E aí eu gravo com meu celular, então eu coloquei tudo aqui no computador, todas as perguntas, e aí eu vou ficar lendo do computador e respondendo pra vocês, tá bom? Então a Gabriela Casagrande perguntou: qual é a coisa que mais te impressionou ao chegar aqui no Canadá? Lado positivo. Gente, a primeira coisa que eu notei e que eu achei muito bom é que essa cidade ela é toda arborizada. Tem muito verde em todo canto que você olha. E isso me impressionou de um jeito. Porque se você não sabe, eu sou de São Paulo, extrema leste de São Paulo. E da onde eu venho, assim, não é muito arborizado, sabe? Não tem muito verde. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu notei foi que a cidade ela é muito verde e isso deixa a cidade muito bonita. Fica tudo muito lindo, sabe? Deixa um outro aspecto para a cidade, deixa mais vivo, mais charmosa, elegante, mais bonita. E eu amei. Foi a primeira coisa, assim, que eu amei. A Flávia Ramalho perguntou: vocês foram para o Canadá definitivamente ou é temporário? Bom, essa pergunta, ela tem duas respostas. Primeira, em questão de visto, atualmente, né, como que a gente veio, é temporário, porque o nosso visto, ele tem validade de 3 anos. Porém, a gente pode dar início ao processo do PR, que é o residente permanente aqui do Canadá, que seria como se fosse o green card americano, sabe? É o green card canadense. Então, a gente pode dar entrada nesse documento, e aí seria, né, uma permanência permanente, uma estadia permanente aqui no Canadá. Então, se a gente tiver, a partir do momento que a gente tiver o PR, a gente pode ficar para sempre, mas por enquanto ela é temporária porque a gente não tem o PR e o nosso visto ele tem validade de 3 anos. Porém, na questão pessoal, é uma pergunta que eu não sei. Hoje, eu, Gabriela, hoje, ficaria aqui, sim, mas eu não sei se para sempre, se pro resto da minha vida. Pode ser que daqui 5, 10 anos eu queira voltar pro Brasil, ou que eu queira ir para um outro país, ou que eu queira continuar aqui. Então, eu não sei se é definitivo ou se é temporário. Mas a gente vai vivendo a vida até saber o que a gente quer para nossa vida. Uma outra pergunta foi a da Kelly Lima. Ela perguntou se eu convivo com muitos brasileiros e se eu já conheci alguém quando eu cheguei aqui. Sim, o Wagner trabalhou com um rapaz que mora aqui há 3 anos. Ele trabalhou no Brasil, então ele já tinha uma amizade de muitos anos atrás. E aí, quando a gente chegou, foi buscar a gente no aeroporto. Praticamente todo final de semana a gente tá junto. Agora, canadense ou pessoas de outros países, a gente não conhece ninguém. Uma outra pergunta é da Lê Morena, que é minha amiga. Um beijo. Como você se vê daqui 2 anos? Perguntas profundas. Bom, eu espero estar trabalhando com algo que eu goste, porque atualmente estou desempregada, mas eu espero estar trabalhando com algo que eu goste muito, financeiramente estável, com carro e um dinheiro guardadinho na poupança. Na poupança não, né? Mas modo de falar. A Império Variedades perguntou: quando vocês foram para o Canadá, vocês dois já falavam inglês perfeitamente? Cara, eu não falo inglês perfeitamente nem hoje. Quem dirá quando eu cheguei há 3 meses atrás? A Lili perguntou: como são as entrevistas de emprego aí? Cara, é uma merda. Por quê? A primeira fase de entrevista aqui, geralmente é por telefone, então eles te ligam. E aí, eu tenho uma trava, eu já não gosto de falar no telefone normalmente. Imagina, inglês e sendo uma entrevista. Então é o caos.
Mas tirando isso, tirando essa fase do telefone, as outras fases são normais. Por exemplo, você passa pela fase do telefone, depois você faz uma entrevista por videoconferência, né, que é normalmente o que acontece no Brasil. E aí depois, dependendo da empresa, você precisa fazer uma entrevista presencial. Então, geralmente, aí é umas 3 fases de entrevista para empregos assim, entry level, por exemplo. Fiz uma entrevista para vendas e aí precisava fazer essas 3 fases. Essa pergunta são 2 pessoas que perguntaram coisas parecidas, a Mari Frata e a G. Maria Franco. Onde devo começar para me mudar para o Canadá e como fazer para morar aí? Bom, o que eu indico é pesquise muito, veja vídeos no YouTube, pesquise blogs que falam sobre o assunto e principalmente pesquise no site do Canadá, no site do governo canadense. Lá tem todos os programas de imigração, todas as informações detalhadas, então tudo que você precisa saber vai estar lá. E aí você consegue ver qual é o programa que se encaixa melhor no seu estilo de vida, nas suas metas e propósitos. E aí tem vários programas diferentes, tem muita documentação, tem muita informação, então eu aconselho a vocês pesquisarem. Mas principalmente no site do governo canadense, que lá tem tudo. E a próxima pergunta é da Rafaela Fortunato. Ela perguntou: banho todos os dias? Absorvente e papel higiênico, jogam na privada? Banho pra mim é todo dia, tem que ser todo dia. 2 vezes por dia, tem dia que eu tomo até 3 vezes. Deixa um pessoal aqui que não toma banho ficar sem tomar, eu vou tomar. Por exemplo, você vai num transporte público, você sai na rua, você sente um cheirinho de sujeira, sabe? Tem um pessoal aqui que realmente não toma banho todo dia, não. Acho que é 1 vez por semana ou 1 vez por mês e olhe lá. E sobre o absorvente de papel higiênico, não. O absorvente, essas coisas assim, absorvente, algodão, não pode jogar na privada. O que pode jogar na privada é só papel higiênico mesmo. E aí, tipo, é muito fácil. Você faz lá as necessidades, se limpa e joga na privada, não precisa se preocupar mais. Só dá descarga que vai embora. E aí a Carol Camilo perguntou: quais melhores passeios para fazer em Vancouver por transporte público? Eu não fiz todos ainda, vocês acreditam? 3 meses aqui eu ainda não passei e não conheci todos os lugares. Mas eu recomendo muito ir pro Stanley Park, que dá para ir muito facilmente de transporte público. O Stanley Park, para English Bay, Sunset Beach, que são as praias, né, que ficam uma do ladinho da outra. Granville Island, eu recomendo, Downtown, e é tudo nesses arredores aqui. Então você consegue fazer, tipo, tudo isso no mesmo dia se você tiver com pressa. A Laís Santana perguntou em qual estado eu morava no Brasil. Eu falei, né, no começo do vídeo, eu sou de São Paulo, morava na zona leste de São Paulo, bairro ali de Itaquera, próximo ao estádio do Corinthians. Minha cidade, Itaquerão. A Ju Félix perguntou: a aluna foi com você daqui do Brasil? Sim, eu trouxe a aluna do Brasil pra cá. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o processo de como foi, porque tem muita gente lá no Instagram que me pede essa informação e aí eu já acho mais fácil colocar aqui. Como foi o processo, né? Eu tive que dar todas as vacinas dela com mais de 1 mês de antecedência da viagem. Então, vacina da raiva, aquelas vacinas de doença, sabe? Para os pets, já estava tudo em dia. E aí eu peguei um atestado com o veterinário, um atestado de saúde, direto com o meu veterinário. Depois, faltando aproximadamente 10 dias para a viagem, eu fui no Vigiagro. Ele fica localizado no aeroporto de Guarulhos, pelo menos em São Paulo é assim, mas tem vários pelo Brasil, né, espalhado pelo Brasil. Eu fui no Vigiagro e aí eles pegaram esse atestado de saúde e me deram o CVI. E esse CVI é o papel que eu preciso para apresentar lá no guichê na hora de embarcar. Sem isso, o cachorro não pode ir. Então, você tem que pegar o atestado de saúde, ir no Vigiagro para pegar o CVI, e aí sim você tá de boa para viajar. Antes disso, antes de viajar, de fato, você tem que entrar em contato com a companhia aérea para agendar o assento do seu pet, senão você também não consegue. Então, o que eu fiz? Assim que eu tive as passagens, todas as informações da passagem em mãos,
eu já entrei em contato, porque eu vim com a Air Canada. Então, eu já entrei em contato com a Air Canada, na central de atendimento deles, passei todas as informações que eles precisavam, e reservei o lugar da minha cachorrinha lá no voo. E aí eu tive que pagar uma taxa, eu não me lembro o valor da taxa, mas tem uma taxazinha lá, né, pra cada pet. E é isso, você tem que fazer isso. E a próxima pergunta é da Ana Panágio. Ela pergunta como que eu vim, né, como foi o meu processo para vir, se foi de estudo, trabalho, que ela e o marido estão se planejando para vir também. Então, como foi o processo? A gente veio através do trabalho do meu marido, ele pediu a transferência do Brasil para o Canadá, quer dizer, surgiu a oportunidade, né, dele fazer essa transferência, e aí o processo inteiro, desde a oportunidade de fazer a transferência de país até a chegada aqui no Canadá, demorou em torno aí de uns 7 meses, então foi tudo muito corrido, muito rápido. A Pamela Venker, acho que é isso, desculpa se eu falei errado. Como vocês definiram o bairro que ia morar no Canadá? Então, a gente definiu duas coisas, estar perto do metrô e ter parques perto. Então, essas eram as duas prioridades que a gente tinha, e não foi muito bem o que aconteceu. No final das contas, aqui tem um pier perto aqui da minha casa, mas não tem parques muito perto, mais próximo fica, sei lá, uns 30 minutos andando daqui. Então a gente meio que se arrependeu um pouco dessa parte, sabe? Por não ter parques tão próximos da gente, mas o metrô é aqui perto, o que não compensou tanto porque eu não tô trabalhando atualmente e o Agner trabalha de casa, então acaba que o metrô ficou meio que inútil. Mas tudo bem, né? Vivendo e aprendendo. A Gabi Moreira perguntou: comida mais diferente que você experimentou aí? Cara, eu confesso que eu não tenho coragem. Eu faço a minha comidinha em casa, comidinha tradicional brasileira, arrozinho, franguinho, carne moída, minhas misturinhas, mas quando eu vou pra algum restaurante, alguma coisa assim, eu sempre peço o que eu tô acostumada. Por exemplo, um bife com arroz ou macarrão, algo do tipo. Eu não tenho muita coragem de experimentar coisas diferentes por enquanto. Mas quem sabe aí mais pra frente, né, eu crio um pouco de coragem, abro os horizontes e conheço comidas novas, vamos ver. E a última pergunta é da Raquel Matos, que perguntou se visto de estudante pode ser para inglês e se pode trabalhar. Acho que eu entendi a sua pergunta. Então vamos lá. Visto de estudante, se for para college, tem alguns casos que você consegue, acho que a maioria deles, que você consegue estudar e ter um visto de trabalho vinculado, só que você só consegue trabalhar por 20 horas semanais. E em casos de visto de estudo de intercâmbio, por exemplo, cursos de inglês, cursinhos de inglês de alguns meses que você fica aqui. Nesses casos não é permitido trabalho. Se você trabalhar com esse visto é ilegal. Então, o único visto de estudo que te dá direito ao trabalho é vinculado a um college. Bom, e essas foram as perguntas que eu selecionei lá no meu Instagram para responder aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu deixei as coisas o mais transparente possível. Se vocês tiverem alguma dúvida ou não entenderam muito bem o que eu falei em alguma das questões que vocês querem saber mais a fundo, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, ou me chama lá no Instagram que eu também respondo individualmente. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de deixar um likezinho aqui nesse vídeo para me ajudar, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!